Mais uma vez agradecendo a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora por esta oportunidade. Agradecendo também aos bons espíritos, espíritos amigos que nos recebem, irmã Anastácia e todas as equipes. Pedindo as bênçãos de Deus, então, para todos nós, para esta casa. Jesus nos ilumine, nos ampare, amparando os trabalhos desta noite, fortalecendo, levando as mesmas boas vibrações aos irmãos que não puderem estar conosco. Nós possamos sentir então a espiritualidade nos envolvendo, nos preparando para os trabalhos da noite, possamos receber então sempre aquilo que precisamos nesse dia, levar também daqui aquilo que pudermos, a todos os nossos, e que as nossas vibrações cheguem aos irmãos mais necessitados, principalmente os nossos irmãos que estão sofrendo aí. Que sejam dados a eles um conforto, fortalecendo a eles, seus familiares, aqueles que passam pelas provas duras aí, na nossa visão, mas que são necessários para cada um. Agradecemos então a tudo que recebemos hoje, por estarmos aqui, por mais essa semana, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por tudo que temos, os nossos amigos, aqueles que nos auxiliam no dia a dia, principalmente os irmãos que se dizem os nossos inimigos, que possamos nós também levantar o nosso pensamento até eles, que Jesus os abençoe também, fortalecendo eles no que precisa. Muito obrigado, espiritualidade maior, a Deus. Pedimos então a permissão para iniciarmos, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, boa noite e bom estudo do Evangelho. Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos desencarnados. Tem alguém vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Mais alguém? Então, nós iniciamos essa etapa aqui da nossa noite, realizando uma preleção, e o livro que nós estamos trabalhando é o livro Pão Nosso. Esse livro é uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, nós estamos trabalhando esse livro capítulo a capítulo desde a pandemia, né? E para que o pessoal que estava acompanhando online possa acompanhar, e também que a gente tenha gravado, para caso alguém também tenha interesse em estar vendo, no canal do YouTube do Santo Espírito Irmã Anastácia, esses nossos capítulos eles estão lá também. Então, hoje, dando sequência ao nosso estudo, nós vamos fazer o capítulo 147. Então, deixem em aberto se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer algum complemento, se quiserem perguntar, tiver ao nosso alcance, também fiquem à vontade, tá? Eu falo um pouquinho demais, porém, se quiserem dar uma paradinha, ergue a mão aí, dá um grito e a gente continua. Então, esse capítulo 147, ele tem um título um pouco amplo, né? Não é só. Então, eu gosto sempre da gente falar um pouquinho do título, para entrar no contexto e, quem sabe, ir acompanhando aqui o que o Emmanuel traz. Quando a gente fala não é só, que ideia remete a gente? Hã? Que tem alguém com a gente. Hã? Que mais alguém tem alguém com a gente. Não é só, não no sentido de companhia. Se eu chegar pra você e falar, não é só. Tá faltando, né? Complemento. Não é só isso, não se resume a isso. Não fica por aqui, né? Não é só. Pode ser também, viu, Ana? Nós nunca estamos sós, né?
Ainda mais aqui dentro da casa espírita, a gente entende que estamos cercados. Vocês sabem o que a espiritualidade diz? Só para a gente pegar o gancho da Ana aqui. Quantos desencarnados para cada encarnado eles dizem ter? Hã? Dizem que é 3 para 1, mais ou menos. Então, dificilmente a gente está só, tá? Então, é verdade o que a Ana falou. Então, nós precisamos entender que a humanidade terrestre ela não compete só essa que está encarnada aqui, né? A humanidade terrestre, que gira em torno do planeta Terra, é 3 para 1 aí que seja, é um número razoável. Dizem os estudiosos que o espírito ele reencarna a cada 100 e poucos anos, né? Então, para ver que tem muito espírito querendo vir, nós, como também é falado, né, nós não, quando a gente está fazendo birra, em especial as crianças, né, os jovens, falando não pedir para vir, né? Nós tanto pedimos quanto nós imploramos para retornar, né? Então, estamos aqui porque necessitamos, há um amparo espiritual muito grande conosco, assim como também tem os nossos irmãozinhos que aqui estavam, que lá se encontram, né? Então, foi legal essa fala aí, mas esse sentido de hoje não é só isso. Existe mais, precisa de mais, há um complemento, né? E mais uma vez, Emmanuel trabalha muito Paulo, né? Hoje também vai ser um trecho da carta de Paulo aos irmãos de Colosso, aos colossenses. Então, nessa passagem, Colossenses capítulo 3, versículo 8, eu não vou ler lá agora, eu vou trazer o contexto, né? Dizem que Paulo se encontrava preso em Roma em torno de 60 e pouco depois de Cristo, e lá ele recebia notícias, né, mensagens, informações, porque ele não conseguia mais atender as pessoas. Paulo ele fazia viagens missionárias, né, tanto levando o Evangelho de Jesus, quanto fundava grupos que recebiam aquela mensagem cristã, e outros já formados, ele dava uma passadinha lá para levar informações, para tirar dúvidas, para auxiliar aquelas comunidades cristãs nascentes e crescentes, né? Então, chegava a Paulo algumas informações, e como ele não ia dar conta, né, não havia internet, não havia avião, não tinha carro, e ainda ele estava preso, né? Ele recebeu a inspiração para começar a enviar cartas. Então ele enviava cartas que ficaram conhecidas como epístolas paulinas, né, que são essas cartas que ele direcionava a essas comunidades. E ele envia essa carta para a comunidade de Colosso para orientá-los a respeito de alguns problemas que estavam surgindo naquela comunidade. Eles estavam misturando as coisas. Então começaram a misturar rituais judaicos com gnosticismo e outras práticas religiosas que acabavam por desvirtuar aquele cristianismo, aquela base que Jesus Cristo tinha deixado. Então Paulo ali vai reforçar para eles a necessidade de se manterem firmes ali nos ensinos de Jesus, né? Então eles estavam sendo influenciados por essas práticas, e isso acabava por balançar a comunidade. Então Paulo foi justamente direcionar grande parte dessa carta, trazendo orientações sobre eles se manterem com comportamentos e atitude de cristãos, né? Cristãos seguindo Jesus Cristo, né? Os modos de Jesus. Eu vou ler aqui que eu peguei um pouquinho da Bíblia, ali do Evangelho, para pegar o contexto anterior, né? Se concentrarem nas coisas de Deus, né? Nessa transformação do novo homem em Cristo. Por que o novo homem? Deixar morrer o homem velho, né? Que é a transformação pessoal e interior, renascendo ou crescendo esse novo indivíduo que se formava, né? E as características necessárias e desejáveis pautadas ali em amor, bondade, caridade. Então ele diz o seguinte: fazer morrer tudo aquilo que pertence à nossa natureza terrena. E aí ele coloca algumas características necessárias que nós devemos aos poucos, né, ser conseguido uma vez, mas é muito difícil. Ele coloca fazer morrer a imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos, ganância, idolatria, que era um problema ali para aquelas pessoas, né? Essas atitudes que nos desaprovavam diante de Deus e faziam com que nós continuássemos vivendo no pecado. Então seriam aquelas
atitudes que nós deveríamos, ou aqueles que eles orientavam, aqueles cristãos de Colosso, que serve para nós até hoje, né? E aí entra a passagem de hoje, na qual Paulo diz, mas agora, por que mas agora? Né? Porque ele está falando, olha, vocês viviam do pecado, mas agora que estão em Cristo, né? Vão deixar de lado os maus desejos, vão deixar de lado a idolatria, deixaram de lado, como se os cristãos, né, que ali estão se propondo a seguir Jesus, já estão nesse caminho de renovação. Né? Então, mas agora, despojai-vos também de todas estas coisas. 2 pontos. Então ele vai trazer para nós mais algumas coisas que nós devemos nos despojar. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Então, além das outras ali, ele dá esse complemento de algumas das atitudes que nos desaprovam diante de Deus e alguma dessas buscas que nós devemos ter para a nossa vida, que é realmente nos despojar. Então, o que é o despojar-se? Qual é o sentido da palavra despojar? Ele vai trabalhar bastante esse sentido aqui no texto. E despojar-se de algo? Deixar, né? Se despojar. Quando a gente fala de despojar de alguma coisa, o que realmente, geralmente nos remete? Vou me despojar das coisas. Se livrar, né? Tirar fora. Se limpar. Né? Então, muito do que é despojar-se remete a essa parte material, né? De tirar, de limpar, né? Mas aí ele traz no título o quê? Não é só material. Não é só tirar aquilo que é bom. Não é só dar esmola. Não é só fazer a caridade material. Então esse texto vai trabalhar bastante isso. Nós não podemos pensar nesse despojar-se somente das coisas. Olha, eu acho que eu estou fazendo a minha parte de ir lá e doar uma cesta básica. Eu estou fazendo a minha parte de ajudar alguém que precisa. Ele fala, o trabalho não é só isso. A prática da caridade não se resume somente em dar, em fornecer material, porque não é que seja fácil, mas é mais fácil você tirar a mão do bolso e tal, do que eu ir lá e sondar no fundo do meu coração e retirar tudo aquilo que ainda não é bom em mim. Porque aí o trabalho interior que nós temos que ter dentro de nós mesmos, essa transformação do velho homem para dar lugar a esse novo, isso é uma batalha difícil. Né? Porque nós temos uma eternidade aí para trás de falha, de equívoco, de ignorância. E mudar hábito não é fácil em nada. Não é fácil parar de fumar, não é fácil deixar de beber, não é fácil parar de jogar. Os vícios, eles nos consomem, eles ocupam muito das nossas vidas. E quando a gente decide que vai querer mudar ou dar aquele primeiro passo, é um esforço contínuo. Às vezes não é da noite para o dia que a gente consegue. Então, os nossos vícios interiores, todos esses que ele colocou, porque são vícios, né? Olha lá o que ele coloca naquela primeira parte. Comportamentos e atitudes ali que nos prendem ainda à matéria, às paixões terrenas, imoralidade sexual, paixões, maus desejos, ganância, né? Quem que não tem um pouco de ganância, né? Quer alguma coisa, eu podia conseguir um pouquinho mais, eu tenho um emprego bom, eu queria um pouquinho mais, eu tenho um carro bom, mas eu queria um pouquinho melhor, eu tenho uma casa boa, mas eu queria uma casa na praia. Todo mundo tem uma ganancinha dentro de nós, né? Aquele orgulhinho, aquele desejo, aquela cupidez. Alguns podem falar, eu não tenho, mas são poucos, né? Mas ele faz parte, mas... Já pararam para pensar nas grandes almas? O que eles tinham? Hoje a gente dá de desculpa, né? Mas é que eu quero ter um conforto merecido. Faz parte da nossa realidade. Mas os grandes espíritos não tinham essa necessidade que a grande maioria de nós tem, de querer mais. Né? Então Jesus, ele falava, olha, levem somente com vocês o necessário. Não precisa levar 2 roupas, não precisa levar 2 sandálias, não levem nem provisões, não precisa levar nem comida. Por onde vocês forem, vocês vão achar um coração que vai ajudar vocês. Né? São Francisco de Assis. Pega o Chico Xavier. Está um pouquinho mais próximo de nós, assim, de tempo, né? Que a gente pôde vivenciar aí a vida dele.
Se alguém tiver a oportunidade de ir lá em Uberlândia e visitar a casa dele lá, era um quartinho, um guarda-roupa, uma caminha de madeira, ele tinha 2 ternos pendurados. Agora eles ampliaram a casa para colocar as obras, fotos e tudo, mas era um quartinho de nada. Tudo que ele ganhava e que não foi pouco, era no mesmo momento revertido para quem precisava. Então, os grandes espíritos não têm necessidade de apego. Eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um carro maior. Mas não é. É só a gente lembrar de Jesus, né? Quando ele falou para aquele jovem que falou, olha, eu estou bem, né? Eu já estou podendo te seguir. Jesus fala, então vai, vende todos os seus bens e me segue. Ah, mas eu não posso ainda. Ou aquele outro que fala, eu preciso ainda enterrar meu pai. Ele fala, deixar os mortos ou cuidado de enterrar os seus mortos. O que é isso? Ó, corpo é corpo, espírito é espírito, vamos seguir. Né? Então é para a gente ver como ainda nós precisamos desse crescimento, dessa transformação espiritual interior, que essa é a mais difícil. No entanto, eu já estou adiantando bastante do que vai ser dito aqui, mas o Evangelho segundo o Espiritismo ele trabalha de maneira muito clara para nós essa questão da caridade material e a caridade moral. Né? Caridade material é extremamente necessária, não tem como chegar, olha, meu irmão, vem aqui que eu vou te ensinar do Evangelho. Você está morrendo de fome, né? O filho está precisando de comer. Né? Você não tem nem do básico. Porém, é muito necessário isso, mas não é só isso. Né? Às vezes aquela caridade feita com amor, ou às vezes nem é só o dinheiro que ele precisa. Né? Quantos aí não precisam de tantas coisas que não são dinheiro, que não são cesta básica, que não são doações, mas ainda é muito necessário isso. Né? Ainda mais no mundo ainda de tantas diferenças como o nosso. Então vamos fazer a leitura aqui com o Emmanuel. Se vocês tiverem algum comentário, quiserem ir complementando aí, fiquem à vontade. Na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Então, ao longo do tempo, né, em especial na vida religiosa, hoje, nós estamos conseguindo entender um pouco mais a necessidade da prática da caridade. Mas, desde muito, a caridade ela era entendida como justamente com a parte do pagamento. Né? Quantos aí não tentaram comprar o seu pedacinho no céu? Né? Se a gente parar para pensar, a Idade Média, né, com aquele poder que a igreja tinha, a igreja católica em especial, né? Quantos ali também na desculpa de estarem doando para a igreja buscavam ali, né? Estarem em evidência, estarem no poder, porque era atrelado a essa influência religiosa junto com a parte de poder, de influência. Então, olha, aqueles que doassem as melhores somas, muitas vezes eles eram considerados aqueles que iriam, né, ser salvos. E hoje a gente entende que não é só isso. Lembra da passagem do óbolo da viúva? O que é óbolo? Tem bastante passagem na Bíblia, no Evangelho, que fala de óbolo. O que é óbolo? Doação. Óbolo é doação, né? O óbolo da viúva é a passagem que tinha uma viúva. O que a viúva era considerada na época de Jesus? Quase que uma indigente. Ela era... Até haviam grandes pedidos por parte dos grandes pensadores de Jesus para cuidarem, né, das criancinhas, das viúvas, porque eles eram a escória da sociedade, eram deixados de lado. O marido morria, elas ficavam ali à mercê da sociedade. Né? Então, aquela viúva com os filhinhos, ela não tinha nada, ela tinha uma moedinha, ela foi e doou aquela moedinha. Tinha o senhor que tinha grandes somas e ele doou uma grande quantia. Qual vale mais? Aquele que deu daquilo que não faltou, aquela que deu um pouquinho que era tudo que ela tinha. Então, às vezes a gente pensa que a grande soma é aquela que vale, mas na verdade não é a soma, e sim a intenção. Então, o grande ponto que a gente precisa entender, mesmo para as nossas vidas, que não vale a atitude só por si. A atitude ela é ótima, ela é necessária. Por exemplo, a caridade material ela é necessária. Mas eu posso te dar uma cesta básica tacando a cesta básica na sua cara. Toma, Márcio, estou precisando. Ou todo mundo aqui pode ver, o Márcio precisa de uma cesta básica. Olha, estou dando a cesta básica para o Márcio. E o Márcio nessa, como é que ele está? Ele está triste, ele está envergonhado. Eu fiz uma caridade em cima de autopromoção, da minha vaidade. E o Márcio nessa? Tudo bem, ele comeu essa noite. Ajudou ele? Ajudou. Mas será que foi amor?
que eu doei para ele? Então, a caridade, ela é tudo menos isso. A caridade, como Paulo já traz para nós, aquela epístola belíssima aos Coríntios, ela fala que sem a caridade, sem o amor, nada lhe valeria, né? Então, quando é acompanhada de amor, sim, aquilo é uma caridade. Então, dando sequência aqui, ele traz para nós que ao longo do tempo, muitos, né, acreditaram estar fazendo tudo o que deviam para ser salvos, ou para, olha, estou me reformando, estou crescendo diante de Deus porque eu estou fazendo as doações, estou me despojando dos meus bens e com isso estou me elevando perante Deus, né? Um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido a conta de renovado no Senhor. Contudo, isso constitui modalidade da verdadeira transformação. O que ele coloca? Sim, é uma modalidade da transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Eu estou falando, olha, aquele que se despoja dos seus bens em detrimento do auxílio do próximo, ele já está, desde que isso seja feito de forma caridosa mesmo, né? Ele, em uma das modalidades, em uma parte de caridade, ele está assim se desenvolvendo. Mas isso não é só, né? O nosso dever não está só em realizar esse tipo de despojo de bens materiais. E sim, é uma modalidade da caridade. É uma modalidade daquilo que nós temos que trabalhar em nós, porque faz parte. Fora da caridade não há salvação. É um lema que o Espiritismo levanta essa bandeira, porque fora da nossa caridade, né, nós não temos como crescer. Porém, a caridade não consiste apenas em doação de recursos. É uma modalidade da caridade. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime da renunciação. Então, muitos já estão nesse entendimento que é necessário o auxílio financeiro. Despojam-se de soma, de alimento, para ajudar o próximo. Mas fica no campo apenas do material, né? Esquecem que a transformação interior, né, ela é necessária, é o que é necessário. Não cedem no terreno da opinião pessoal. E que é a opinião pessoal? Eu acho isso e ponto. Não importa o que você pensa. O que é isso? É o quê? Egoísmo, né? Vaidade. Que é vaidade, filha do orgulho, né? Porque a minha opinião conta mais que a dos outros, porque se eu penso assim, tá tudo certo. Isso aqui fica com a sua opinião. Como diz o Marcelo, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu nasci assim, você sempre assim. Eu cresci assim. No esforço sublime da renunciação. O que é renunciação? O que nós estamos renunciando nesse sentido que o Evangelho traz? Renunciar muitas vezes a nós mesmos, ao nosso bem-estar, que é aquilo que é dito da abnegação, né? Por que vocês lembram do ensinamento de Jesus? Que ele dizia que aquele que quiser ser o primeiro, que ele seja o seu servo, né? O que é ser um servo de alguém? É você servir o outro, né? É você... Porque o servo, normalmente, ele não recebe muita coisa em troca daquilo que ele está fazendo, né? Ele é obrigado a ser um servo ali, por conta da condição social dele. E aí Jesus diz assim, aquele que quiser ser o maior de todos, seja o seu escravo. O que ele está propondo? Que o maior, aquele que vai ser considerado grande diante de Deus, é aquele que renuncia àquilo que pode ter em troca, a receber de volta, porque quando você é escravo, você vai trabalhar e não vai receber nada. Pode até receber uma chicotada, pode até receber pancada, mas você está dando, você está fazendo. Então o maior de todos é aquele que fizer mais, é aquele que doa mais, mas não está recebendo nada em troca. Não aqui, não na matéria, não nos bens terrenos, não dos aplausos, não na vaidade, mas será grande aos olhos do Senhor. Então esse é o sentido que a gente não consegue entender ainda. Nós visualizamos e nós trabalhamos a nossa vida
em torno do que nós estamos vivenciando agora, acreditando que somente essa vida, essa encarnação, esse bem-estar passageiro e momentâneo que é o agora, é aquilo que importa. Nós não vislumbramos ainda, nós não conseguimos nos enxergar como espíritos, visualizando essa nossa vida, que é eterna, imortal, que vai continuar depois da morte do nosso corpo físico, né? Que, na verdade, ali vai ser a paga daquilo que nós fizemos aqui, né? Como diz o próprio Evangelho, se você recebeu os aplausos, se você recebeu as curtidas, se você recebeu o favor em troca retornado, você já recebeu aquilo que você queria, né? Então, a nossa recompensa já foi dada. Agora, a recompensa que vem pela caridade praticada, desinteressada a essa, receberemos a eternidade afora. Enormes fileiras de aprendizes. Quem são os aprendizes? Nós, né? Na época era o pessoal de Colosso, mas que serve para nós. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. No entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem conforme os seus caprichos e não segundo Jesus. Então eu vou lá em determinada instituição de caridade ou em determinada atividade que eu me propus, e aí eu vou falar, mas se não for assim, eu não quero. Para mim é muito trabalho, para mim é muito sujo, para mim toma muito tempo. Então a gente quer fazer alguma coisa, mas segundo aquilo que encaixa no que eu quero. Quantos e quantos irmãos não desistem de um trabalho bacana porque o trabalho não se adapta a ele, né? Nós temos aquele exemplo daquela senhora no nosso lar, né? Para quem não... Ela não, acho que essa não mostra no filme, né? Mas quem leu ou estudou o livro vai saber. Uma senhora que nada estava bom para ela, era colocada num lugar, ela, aqui eu vejo coisas que eu não gostaria, no outro o trabalho é muito pesado. E assim ela ficou anos e anos e anos lá, sem desenvolver uma atividade útil em prol dela mesma, na verdade pensando que ela estava fazendo pelos outros, né? Aí, um momento determinado, ela recebe a mensagem que os filhos dela que estavam encarnados aqui na Terra estavam passando por dificuldade. Aí ela se desespera. Gostaria eu de interceder pelos meus filhos, e ela chega para a cúpula ali do nosso lar, pedindo permissão para que aqui viesse na Terra para ajudar os filhinhos amados. E eles falam, a senhora não tem merecimento. Triste, né? Sem olhar, a espiritualidade não ama, né? A espiritualidade não tem compaixão daqueles filhos. Agora a gente imagina uma senhora despreparada, descapacitada, fosse colocada ela para ajudar os filhos que já estavam num estado deplorável. O que ela teria para dar? Na verdade, ela não estava ganhando dinheiro para ter merecimento. Os filhos ficam desamparados porque a mãe não fez nada. Não, aquela mãe não tinha o que dar. Se ela estivesse trabalhando no bem, ela estaria angariando recurso próprio para ela poder saber ajudar. Então eles falaram, vá, né? Comece a trabalhar ativamente para que você possa ajudar os seus filhos. Imagine colocar ela despreparada emocionalmente, sem trabalho de cooperação e de amor, como ela ia conseguir ajudar, né? Então somos nós, né? Estamos indo para fazer uma atividade de caridade, mas eu quero que seja feita segundo aquilo que eu quero, não segundo o que necessita, não segundo Jesus. Quando ele chegava para os discípulos e falava, não levem nada. Você acha que era fácil eles não levar comida, não ter recurso, ter que chegar num lugar ali, pedir esmola para alguém, tentar achar um pouso? Não era fácil a jornada, mas imaginemos o que Jesus estava ensinando eles desse despojamento, desse desapego, desse amor, desse compartilhamento, né? Nós não fazemos ideia do tanto de ensinamentos que vinha por trás de tudo isso. Imagine Jesus provendo eles com recursos. Será que eles teriam a mesma compaixão por aqueles que estavam deserdados das coisas, dos bens, né? A gente precisa entender que não é só o recurso por si só, né? São os ensinamentos, é o trabalho. A própria espiritualidade, ela constantemente está nos orientando aqui. Ela falou, olha, vocês acham que vocês estão vindo aqui trabalhando para ajudar a espiritualidade? Vocês estão sim, mas vocês podem ter certeza que vocês são sempre os mais ajudados. Mas os trabalhadores que estão aqui todo dia, dedicando o seu tempo, o seu esforço e tudo mais que a gente pode, sim, vocês são os mais ajudados. Oportunidade de aprendizado, oportunidade de amor, oportunidade de trabalho, vivenciando as dores que muitas vezes amanhã ou depois serão as nossas, né?
Aí fala, nossa, vem a espiritualidade, fala do nosso compromisso. Olha, vocês têm que ter a responsabilidade, porque às vezes um irmãozinho necessitado que estava aqui para dar uma comunicação, e aí ele não, vocês faltam, ele fica aqui mais um tempo, porque cabia a você estar aqui para fazer isso, né? E a gente fala, nossa, as pessoas estão faltando, né? Quem está perdendo? Somos nós, o nosso trabalho, né? Então eles estão convidando a gente a se manter firme naquilo que nós nos propusemos, para que nós recebamos, a gente achando que nós estamos dando, né? Então quando vai lá os apóstolos, nossa, estamos abnegando da nossa vida, do nosso dinheiro, de todos os nossos recursos, né? Como nós somos bons, né? Não, fazendo isso, quem está crescendo? Eles mesmos. Então a gente ainda não consegue enxergar essa parte maior que é a parte espiritual, né? Então aqui ele coloca: em toda parte ouvem-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. É deixar de ficar só no campo das palavras, né? Tem que entrar também no campo das nossas atitudes, da nossa transformação. Ah, estou doando, ótimo, maravilhoso, necessário. Mas será que eu estou fazendo aquilo que ele coloca aqui como não é só, né? E, entrando no parágrafo final aqui, pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Está falando aí da engenharia, né? Você fez um cálculo estrutural, um baita no edifício de 30 andares. Uma coluninha errada, o que acontece? Cai abaixo, isso somos nós. Eu estou firme no âmbito da caridade material. Mas e se eu estou mal na minha maledicência, minha língua é quente? Eu estou por a perder um monte de coisa. Não que aquela outra parte não conte a favor e não seja ótimo, já seja uma modalidade da minha transformação. Porém, existem outros pilares que eu preciso estar fortalecendo para que o edifício todo esteja estabilizado, né? Então, nossa, eu não sei, eu vou na casa espírita, né? Mas sempre tem uma entidade comigo, em alguns momentos eu dou uma balançada, né? Nem como que você está no campo da maledicência, no campo da malícia, né? No campo da caridade, no campo da vigilância. Nós temos um campo inteiro, né? Uma roça inteira para cuidar, não é só um pontinho, né? Imagine o tanto de transformação que nós temos que fazer no nosso interior, né? Nós temos muitas virtudes a serem trabalhadas. E não vai ser do dia para a noite, né? Mas, como diz, né, Mário? Orar e vigiar, né? Tem que vigiar. Eis porque, despojando-se alguém de algum patrimônio material, né? Uma doação, alguma caridade material, em benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar em derredor dos próprios passos os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa. Eu vou ler tudo, depois a gente volta, se vocês quiserem, né? Dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Olha que bonito isso, né? Nós afivelamos a máscara. O que é isso? Eu sou caridoso, estou ajudando todo mundo, mas ali o meu capricho doentio, tudo para mim, do meu jeito, né? O julgamento apressado, nossa, você viu o que o Alex fez lá, né? Putz, a nossa palavrinha de maldade, ela continua contaminando o nosso interior, né? Então ele coloca aqui, né? A necessidade também de desintegrar em derredor dos próprios passos. Está falando a gente desintegrar as coisas ruins para ajudar quem? Nós mesmos, nossos próprios passos, para ajudar nosso espírito, para ajudar no nosso crescimento, né? Os velhos envoltórios. Lembra do homem velho? Os velhos envoltórios, aquilo que nos algemava ainda as paixões, as coisas terrenas, como foi colocado por Paulo, em detrimento das coisas de Jesus, do Espírito, né? Do capricho doentio, do rancor, né? O que Jesus falava? Perdoa, né? Vá se reconciliar com o seu adversário enquanto caminhas com ele, né? É melhor do que você vir aqui e fazer uma doação no templo, né? Você vai lá e perdoa aquele desafeto, né? Do capricho doentio, do julgamento apressado, da leviandade criminosa. Então aqui ele trouxe um monte de
de quesitos aqui que nós temos que trabalhar. E aqui eu achei bastante interessante, né? Nós afivelamos essa pesada máscara ao rosto. Por que é pesada? Por que é pesada a máscara? Porque ela é uma máscara que vai cobrir a minha imperfeição, vai. Eu pus uma máscara, vocês vão ver o que de mim? Ah, o Augusto, palestrante, né? Ele está lá na frente, ele fala palavras bonitas, dá paz, né? Deve ser uma pessoa maravilhosa. Aí lá fora eu só faço maldade com a minha família, eu faço maldade com aqueles que estão ao meu lado, sou uma pessoa da língua quente, eu faço... Não é? Mas aqui eu tô, nossa, o falso profeta, né? Por fora do viola, Por dentro, pão moreno, né? É o túmulo caiado, ele fala, né? Pega um túmulo ali, pinta de branco e tá lindo, né? Mas por dentro, né? A decomposição, né? Tá. O que vocês acham disso? Então nós estamos ali. Mas só que a máscara, ela não é só bonita, ela é pesada. Porque ela traz um monte de consequência. E a gente vai responder por essas consequências. Apesar de ela tampar aquilo que os outros estão vendo, eu estou carregando ela. E eu vou responder por tudo isso. Porque Deus tem leis. Não é lei de castigo, de maldade. Não, são responsabilidades e consequências que nós estamos submetidos. Né? Então, nós afivelamos essa máscara ao rosto de modo a parecer o que não somos. E a necessidade verdadeira tem que trabalhar onde? Lá dentro, né? Embaixo da máscara. Nós podemos sim estar tentando ser melhores. Né? Às vezes eu estou tentando ser bom, mas o desafio lá em casa é difícil. O desafio no trabalho é mais complicado. Mas o que vale é se tentar. Né? Não é só vestir por aparência, e sim é um trabalho constante de mudança interior. Né? E é o que ele convida a gente. Não é só dar dinheiro, não é só despojar de bens, e sim é trabalhar todos os nossas imperfeições de modo a cada dia dar um passinho em direção ao bem. Alguém gostaria de trazer um comentário? Alguma questão aí que não tenha ficado muito clara? acho que é ir se lapidando, né, Augusto? Você falou, né? Essa é o que o Espiritismo fala muito, né? Em todos os textos ele vai falar da tal da reforma íntima. Não tem como fugir de certos assuntos. Porque é o que nós estamos fazendo aqui. A gente tem que relembrar diariamente, constantemente e se lembrar, porque às vezes a gente se esquece do que a gente está realizando. Ah, perfeito nenhum é. Só Jesus foi aqui. Agora, se tiver algum outro, ótimo, né? Vamos ajudar a humanidade a crescer, mas estamos todos no mesmo barco aqui, tentando ser melhor. Deveríamos, né? Estar tentando nos transformar, que é a proposta, né? Então não tem como fugir de reencarnação, fugir de reforma íntima, fugir de consequência. Tudo, toda a nossa vida está pautada nisso. Porque são as leis de Deus, né? Tudo certo?